Um idoso de 75 anos, hipertenso e diabético. Então, ele já não está bem, né? Ele tem 75, ele é hipertenso e diabético, já era. É levado ao pronto-socorro após início súbito de fraqueza em todo o lado direito do corpo e dificuldade para falar a 1 hora e meia. No exame inicial, tinha uma pressão de 185 por 95, 96 de frequência cardíaca, 20 de frequência respiratória e um Glasgow de 15. Ele estava orientado, acordado, obedecia comandos. Não conseguia falar, né? Entretanto, no exame neurológico, apresenta força grau 2 de 5 em membro direito, perna direita, né? Braço direito, perna direita, um desvio da rima labial para a esquerda, um Babinski positivo à direita e uma fala incompreensível. Mas ele obedece a comando, então ele está lúcido. E aí, nós temos um idoso cheio de comorbidade, ou seja, para quem andou ouvindo meus áudios, um velho muito velho, caco de velho. E a pergunta é: descreva a função e a importância do uso da escala NIHSS na avaliação inicial deste paciente com suspeita de AVC isquêmico. Que vocês me diriam? Por que essa escala é importante? Para que ela serve? Bora, gente, bora pensar. Não vai ficar esperando eu falar, não. Para. É uma escala utilizada. Laís está um maço. Muito bom. Então, a função dela é avaliar a gravidade do AVC e ela é importante porque, definindo essa gravidade, a gente faz o quê? Gravidade, tratamento, prognóstico, agiliza o tratamento. Definindo a gravidade, a gente tem como definir se esse paciente é elegível para um tratamento trombolítico ou não, não é isso, pessoal? O que vocês acham disso? Isso. Então, ela ajuda a gente a definir se esse paciente é candidato à trombólise e ela dá um prognóstico, porque quanto mais grave, pior é o prognóstico, e ela serve, nesse paciente que a gente vai trombolizar, é a escala que vai monitorar se o trombolítico está funcionando, não é isso? Não é isso? E vamos lá. Qual é a pontuação que a gente habitualmente indica trombólise? Vocês sabem? Não, não, Jander, não. Então vamos lá. O que o que se determina é que o melhor a trombólise ela é melhor para um paciente que pontua entre 4 e 22. Essa é a janela da escala que a trombólise é melhor para o paciente. Habitualmente, a gente diz que qualquer paciente abaixo de 4, ele não é candidato à trombólise, exclusivamente porque ele está pontuando muito baixo. Então, o risco não compensa o benefício. Mas tem exceções.
Alguém sabe as três exceções que pontuam pouco, mas que está indicado a trombólise? Esse é um tipo de pergunta que eu acho legal. Somar, né? Mas eu acho legal. Alguém sabe? Então, eu vou dizer. Afasia. O paciente pode ter só afasia. Ele vai com certeza pontuar menos de 4. Mas se ele tiver afasia, está indicado trombólise. Se ele tiver hemianopsia, não enxergar da metade para fora, ele começa a ver só aqui, ó. Ele só enxerga aqui. Hemianopsia. Não, Laís. Não. São hemianopsia, afasia e heminegligência. Esses três sintomas pontuam pouco e são indicativos de você fazer trombólise, tá certo? Mas, para a gente ficar legal, o Ministério da Saúde tem um protocolo. E o protocolo é ele não reconhecer a metade do corpo dele, heminegligência. Ele não reconhece a metade do corpo dele. O protocolo do Ministério da Saúde diz que é para fazer trombolítico se tiver pontuando 6 ou mais. Então, assim, por exemplo, se perguntasse alguma coisa sobre pontuação, você pode responder que os melhores resultados estão descritos quando o paciente pontua entre 4 e 22, mas que o protocolo do Ministério da Saúde é trombolizar acima de 6. Está respondido. Que tal? O que vocês acharam dessa minha resposta? Vamos lá para a resposta da 1, Beth, por favor. Então, olha lá. Ela vai até 42, que é muito grave, né? Acima de 25 já é grave, mas avalia 11 itens, faz a triagem de quem é candidato, fecha eles dos dois lados. Isso, exatamente, Laís. Auxilia na triagem dos candidatos, proporciona um prognóstico, monitora a evolução clínica. Assim, ninguém vai cobrar de vocês saber a escala do INAID de cor. Isso não existe, tá? É uma escala muito extensa, ninguém sabe isso de cor. Mas assim, por exemplo, eu já botei numa prova, eu dava a escala em branco e eu descrevia um caso clínico e mandava a pessoa preencher a escala. Caiu Mas, na prova prática, assim, agora, da edição, a última edição foi exatamente ah, assim, exatamente assim. Então, você tinha ali só como que eles têm essa, aplicar a escala, só. como vocês têm a gente tem essa noção de que eles adoram, tipo, pegar o que era prático no ano anterior e botar como que eu digo, como questão teórica no ano seguinte. Então, pensar isso é interessante, entendeu? 13 pontos, era uma pontuação maneira para fazer trombolítico, né? Vamos lá, vamos voltar nas perguntas, Beth. Perguntas. Condutas iniciais de estabilização e avaliação que devem ser realizadas nas primeiras horas do atendimento justifica cada uma. Vamos lá. Tem uma coisa que vocês têm que saber responder. Por favor. O paciente chegou com uma suspeita de AVC na emergência. Primeira coisa a fazer. O que é TAC? Tomografia de crânio. Tá, Neilton falou certo.
Primeira coisa a fazer, monitorizar o paciente. Para ficar monitorizado, o paciente tem que ser levado para a sala vermelha. Então, vamos monitorizar todos os sinais vitais da paciente e descartar hipoglicemia. Parabéns, parabéns. Esse cara ouviu minhas aulas. Esse cara, ele. Move. Então, monitorizar o paciente, fazer o oxigênio se ele estiver saturando mal, porque hipoxemia vai dar mais dano ao tecido cerebral. Fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Então, a conduta da hora de ouro. Monitor, veia, oxigênio se estiver saturando mal. Se a pressão estiver muito, muito elevada, tem que ser controlada. Mas a gente tem que ter uma hipertensão permissiva. A glicemia tem que estar, não pode estar com hipoglicemia abaixo de 70, nem com glicemia acima de 180. E verificar se ele tem, se ele é um candidato à trombólise, né? Avaliar se ele tem critério de inclusão ou de exclusão para trombólise. É isso que a gente faz na hora de ouro. Vamos lá ver a resposta, Belete. Isso, Laís. Mas assim, bem permissivo, porque na verdade o problema é que é isso aí. Para você trombolizar o paciente, não pode esquecer disso também, pessoal. Para trombolizar o paciente, a pressão não pode estar muito alta e nem a glicemia pode estar muito alterada, tá? Para trombolizar, a gente tem que controlar esses dois itens, tá bom? Então, olha lá, medida, justificativa prevenir hipóxia, acompanhar a pressão e a saturação e whatever, controlar a pressão se estiver muito grave, controlar a glicemia, fazer a tomografia. Eu botaria até a tomografia como primeiro item, né? E verificar se ele é elegível para trombólise. Simples assim. Vamos voltar para as perguntas. Plá, plá. Isso também, eu apliquei prova para os meus alunos essa semana na quarta-feira. E aí era para eles citarem 3 critérios de exclusão. Mas aqui a gente está perguntando critérios desse paciente para indicação. Então, assim, em princípio, ele aparentemente, pelo quadro clínico, ele vai ter uma pontuação é, de NIH que permita. Ele tem nesse critério, ele tem uma pontuação que permite a trombólise que não é baixa, mas que não é muito elevada. Ele teve o ictus dele em menos de 4 horas e meia. Isso, muito bom. É, ele tem mais de 18 anos. Que mais? E tem um diagnóstico clínico de AVC. Então, esses são critérios de inclusão. Mas, assim, isso. Vamos pensar, o que seria exclusão? O que seria exclusão? A PA está dentro do limite, também é um critério de inclusão. Mas o que seria exclusão? Vamos pensar. O que seria uma exclusão? Um critério de exclusão nesse caso aqui. Vamos pensar. Hemorragia, então, uma tomografia que mostrasse uma hemorragia, ou se o paciente apresentasse uma coagulopatia prévia, não é isso? Ou se a hipertensão tivesse descontrolada, né, acima de 185 por 110, ou uma história de AVC isquêmico de menos de 3 meses, ou isso, Laís.
Isso aí. Então, vocês sabem responder. Isso. Vocês sabem responder. Vamos lá ver a resposta aí, Beth, da 3, da Uhum. terceira parte. Então, alguém se lembra a dose da alteplase? Laís sabe. Mentira! Mentira! Mentira, tu sabe sim. Não, é isso aí, viu? Bruno arrasou. 0,9 por quilo, mais um máximo de 90 miligramas. Sendo que, como que a gente aplica? 10% em bolos, 10% em bolos, e os restantes, o restante em bomba infusora em 60 minutos. Beleza? Beleza. O meu cachorro maluco, amigo da Beth, ele Ah, tá não fala, ele é aqui, muito fofo, não fala assim. ele entra, ele deita em cima do meu pé, aí, Coisa aí fica mais. apertado, aí tipo dá calor, aí ele sai, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai me jogar no chão. Ele, Ele é um gostoso, ele está pesando uns 35 quilos. lindo. Ele é o bem, pessoal. O bem, Bem, maravilhoso. É isso? é isso. Finalizamos esse aqui? Finalizamos. Essa Eu questãozinha é acho, ótima. essa questão tá ótima, mas eu acho assim, eu acho meio, sei lá, falta de criatividade se cair AVC baseado na última prova prática, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é importante vocês saberem essas coisas do INH, serinho, real.